Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos de dipolo. Então, o que vai ser um dipolo? Então a gente tinha anteriormente a gente tinha uma carga deslocada aqui no eixo Z para uma posição R. A carga aqui é deslocada para a posição R, né? Daqui para cá é R. E o dipolo é simplesmente você acrescentar uma outra carga aqui, menos Q, na posição menos R, né? A gente já viu isso lá em Física 3. Ok. A gente viu que para R muito maior do que esse Rzão, ou seja, do que ou 2R, né? Ou seja, aqui é R, então a dimensão do dipolo, o tamanho do dipolo, né? O que vai acontecer nesse caso? A gente viu que o potencial nesse caso em R ele é igual a Q sobre R, era o termo de monopolo. Aí você tinha o termo de dipolo, que era Q R cosseno de θ sobre R quadrado mais Q R ao quadrado 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1 sobre 2. Vou colocar aqui sobre 2. E aí a gente vai somar isso aqui com... para esse caso aqui, a única coisa que acontece é que troca o sinal do Q e do R. Trocando o sinal do Q, aqui vai trocar de sinal. Aqui, como troca de Q e de R, não troca de sinal. Aqui, como é R ao quadrado, e só vai trocar o Q de novo, então troca, o terceiro troca de sinal. Então vai ficar sempre os ímpares trocam de sinal e os pares aqui mantêm o sinal, né? Quando os termos forem termos pares aqui. Que era ao cubo, né? E aí os outros termos, né? Ok? A gente pode aqui desprezar, né? Então você vai ter que potencial, nesse caso, quando fizer muito maior, na verdade vai acontecer que vai zerar aqui, né? Os outros termos. Então isso vai ser igual a 2. Esses dois termos aqui vão se cancelar. Esses termos aqui se cancelam. O que você tem é 2Q Rzão, né? Os dois termos são iguais. Então vai dar 2 vezes, né? QR cosseno de θ sobre R quadrado. Ou seja, num dipolo, o que acontece? O potencial ele não cai com a distância, como ocorre para uma carga pontual, né? Ele cai com o quadrado da distância, né? Então, o que prevalece é o termo de dipolo. E o termo de dipolo, o potencial não cai com a distância como
no termo de monopolo, ele cai com o quadrado da distância, né? Ok. E aí, uma coisa que é importante a gente saber calcular é o momento de dipolo elétrico. Momento de dipolo elétrico. Então, o que vai caracterizar um dipolo é exatamente o momento de dipolo elétrico, né? Certo? E, por definição, né, o momento de dipolo elétrico tem que ser algo que caracterize um dipolo elétrico. E o que vai caracterizar o dipolo elétrico é a integral de volume de R densidade de carga, né? Então, isso aqui é o momento de dipolo elétrico. E nesse caso aqui, nesse nosso caso aqui, a densidade de carga, ela vai ser o quê? Ela vai ser um delta aqui e um delta aqui, né? São cargas pontuais. Então ela vai ser Q delta R menos RZ, que é a posição da carga positiva, e menos que mais, né, menos que delta R mais RZ, certo? E aí, quando eu substituo lá naquela integral, então tem que esse momento é a integral de volume de R, e a densidade vai ficar Q delta R menos RZ. E outra coisa que é a mesma coisa. Vamos lá. O que vai mudar é que aqui vai ser mais, né? Então aqui eu vou ter ele vai simplesmente trocar o R, né? Ele filtra o R no lugar do R, colocando Rzão Z. E aqui ele vai filtrar a integral, né? Obviamente que esse Q ele vai poder sair da integral, né? Então vai ter Q aqui fora. E esse aqui também já poderia ter saído da integral, né? No final, o que eu tenho é Q vezes, aqui filtrando, né, com o delta, vai dar R, Z, e aqui menos, filtrando aqui com delta, ó, ele vai filtrar menos RZ, né, vai ficar substituindo o lugar disso aqui, e aí não sai da integral, né, uma função de R. Então isso vai dar 2R 2QRZ, né? Chapéu. Ok? E aí a gente vai definir algumas coisas aqui, né? Se eu pegar o dipolo, que era isso aqui, ó. Eu vou definir um vetor D. O que eu vou fazer esse vetor D? Indo da carga negativa para a carga positiva, exatamente da posição da carga negativa para a carga positiva.
Então eu vou chamar isso aqui de um vetor L, ok? E aí eu vou ter que o P, ele vai ser quem? Ele vai ser percebe que o L, ele tem o tamanho dele exatamente 2R, e o versor dele é sempre Z, porque ele está indo da carga negativa para a carga positiva no eixo Z. Então ele vai ser exatamente aqui QL. Tá? Então se eu ligo um vetor indo da carga negativa para a carga positiva e multiplico pela carga positiva, eu tenho um momento dipolar. Então a gente também tem essa outra. Então a gente parte dessa equação aqui, que define o momento de dipolo elétrico. A gente chega também nessa formulazinha aqui, né? É a carga positiva vezes o vetor que vai da posição negativa até a posição da carga positiva. Ok. O que mais que a gente tem? Então, se a gente tem, né, um R muito grande, né? Então, vamos voltar lá a falar do momento do potencial, né? Potencial produzido pelo dipolo. Então, quem é o potencial produzido pelo dipolo? Então, vamos fazer muito maior, a resina muito maior do que R. A gente vai ter então que todos aqueles termos mais altos, né, o próximo termo já é com R a quarta, né? Todos esses termos podem ser desprezados, né? Então, para o potencial para o dipolo, como a gente viu anteriormente, só sobra o termo de dipolo, que é dQr cosseno de θ sobre R ao quadrado. A gente já viu, né, que Z escalar é cosseno de θ, né? Se eu pegar aqui se eu pegar bem aqui, né? A gente tem aqui o ângulo θ, e a gente quer o versor R, ele está aqui, né? Aponta nessa direção, e o versor Z aponta para cá. Então o ângulo entre eles é θ, né? Então quem é o cosseno, quem é o produto escalar de ZR? É módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, então é cosseno de θ. Então a gente tem que, eu posso reescrever essa equação aqui, colocando no lugar de cosseno de θ, posso colocar isso aqui, né? E aí aqui ficaria então Z chapéu escalar R chapéu. Ok? E a gente viu que eu poderia tirar, vou colocar o Q mais para cá, vou trocar só a ordem, ó. Colocar o Q aqui e o 2 aqui. Por quê? Porque isso daqui, ó, a gente calculou
aqui, né, 2RZ é o L, né? Então isso aqui seria, então eu tenho aqui o potencial aqui do dipolo, ele vai ser que o vetor L, que vai, né, da carga negativa para a carga positiva do dipolo, sobre R ao quadrado. Mas nós vimos que isso aqui escalar R, chapéu. Mas nós vimos que QL é o momento dipolar. Então, isso aqui é o momento dipolar do dipolo, escalar o versor R sobre R quadrado. Ok. E aí a gente pode fazer aqui o cálculo de... Bom, a gente pode lembrar que, na verdade, o R... Bom, eu posso fazer o gradiente de 1 sobre R, né? Vou fazer aqui, pegar de vermelho. A gente pode calcular o gradiente de 1 sobre R, que é a mesma, que é o gradiente do que? É o gradiente de RA menos 1. Como é que é uma função só de R, o gradiente de coordenadas esféricas, como a gente viu, ele é só R derivada com relação a R, como a gente já viu, né? Em aulas anteriores. Então isso aqui vai ser igual a menos R menos 2 R chapéu, né? Ou seja, isso vai ser igual a menos R chapéu sobre R quadrado. Eu posso substituir nessa equação aqui vou apagar aqui. Eu vou ter que eu posso reescrever isso aqui como menos P escalar o gradiente de 1 sobre R, né? Que aí daria isso daqui, né? Quando eu fizer produtos menos com menos, daria mais aqui. E o ficaria P escalar R chapéu. E o R quadrado viria aqui para baixo. Então daria exatamente isso daí. Aqui eu posso pensar no seguinte, ó. Aí tem que fazer mais uma... a gente pode calcular quem é o gradiente de... aliás, o gradiente não, o divergente de P vezes 1 sobre R, né? E a gente já viu que isso aqui é o que? É o gradiente do primeiro vezes o segundo mais o primeiro escalar o gradiente do segundo, né? Essa é a identidade vetorial. Só que nesse nosso caso aqui, isso aqui dá zero, né? Porque o momento, como é que ele é o P? O P ele é Q2R. R é constante, Q é constante. Então o divergente tem derivadas com relação a x, y, z, vai dar zero. Então significa que eu posso escrever isso daqui
como sendo menos, aliás, menos, e aí no lugar disso daqui, ó, fica, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, o divergente de P sobre R. Ok? E aí a gente chega então nessa outra. Então existem várias maneiras de escrever quem é o potencial produzido por um dipolo a uma certa distância R, né? Todas essas fórmulas são a mesma coisa, né? É o potencial produzido por um dipolo numa distância R. Ok. Então a gente chega nisso aqui. Agora nós podemos calcular o campo elétrico produzido por um dipolo. Então, como é esse campo elétrico que o dipolo produz? Então, a gente vai ter que o campo elétrico produzido por um dipolo numa certa distância R, ele vai ser quem? Menos o gradiente do potencial do dipolo numa distância R. E aí a gente tem o seguinte, então o campo produzido pelo dipolo numa distância R é igual a menos, quem é o gradiente? O gradiente em coordenadas esféricas é R, del R, mais 1 sobre R, del θ, mais aqui versor θ, né? Versor φ, 1 sobre R, seno de θ, derivada com relação a φ. E o potencial a gente já viu, né? Ele é 2Q R cosseno de θ sobre R quadrado. E agora eu posso resolver, né? Então ficaria menos R. E aqui, fazendo a derivada com relação a x, o que vai dar? Eu vou ter 2Qzinho R cosseno de θ, e a derivada aqui R é menos 2, derivando da menos 2, R a menos 3. Menos θ, agora esse aqui, né? Aí fica 1 sobre R, e a derivada com relação a θ vai ser quem? Repete 2Qr, agora sobre R quadrado, né? E agora a variável é θ, então derivando o cosseno com relação a θ, derivado do cosseno igual a menos seno θ. E o outro não tem, né? Porque a derivada com relação a φ é igual a zero, porque não tem φ aqui. Então uma constante, né? Então eu teria menos R chapéu, que Rzão, cosseno de θ, né? E aí eu teria menos com menos daria mais aqui, né? E ficaria 2 vezes 2, 4. E aqui embaixo, R ao cubo, né? Aqui daria menos com menos também daria mais. Aqui daria θ chapéu, 2Q R. Aqui daria R ao cubo. E aqui seno de θ. Então a gente chega
nessa expressão, né? Então a gente conclui que o campo elétrico produzido pelo dipolo é dado por essa expressão aí. Ok? E a gente pode escrever aqui, colocar aqui o eixo ρ, colocar aqui o z, e aí o θ vai estar aqui, né? Se a gente for pegar esse gráfico, né? Então, a projeção disso aqui está em cima do eixo ρ, né? Como a gente já viu. Então, o θ, ele fica no plano ρz. E aí a gente pode observar como é que é esse vetor que forma 90 graus. E aqui eu posso esticar aqui, né? Também prolongar aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Esse ângulo que está aqui é θ. Então esse ângulo aqui também é θ. Aqui eu posso colocar um vetor, ó, que vai estar ao longo do eixo, aqui na direção do versor R. E eu posso colocar aqui um vetor aqui para baixo, que vai estar ao longo do vetor aqui ao longo de menos z. Quem serão esses dois vetores, né? Então, quem é esse tamanho aqui? A, e quem é esse tamanho B? O que eu posso dizer é que o versor θ ele tem tamanho 1, né? Então, esse aqui obviamente que é menos z. Então, esse vetor aqui é o vetor θ. Então, a gente conclui que o vetor θ ele vai ser a soma de A, R, mais o vetor, esse vetor aqui que é o AR, mais esse vetor aqui, que é o menos BZ. Só que, se a gente for observar aí, quem é o seno de θ? É o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é igual a 1, a hipotenusa é B. Então a gente conclui que o B aqui ele vale 1 sobre seno de θ. Por outro lado, se a gente tira aqui o cosseno de θ, ele vai dar cateto adjacente pela hipotenusa. Então, a gente conclui que ele vai ser, o A vai ser igual a cosseno de θ vezes B. Só que o B é o inverso de seno de θ. Então o A vai ser cosseno de θ sobre seno de θ. Então o θ ele pode ser escrito como cosseno de θ sobre seno de θ R menos o B, que é 1 sobre seno de θ Z. Tem várias maneiras de escrever um vetor. Então, uma das maneiras de escrever o versor θ é dessa maneira aqui, em termos de R e Z. E aí eu posso agora pegar de novo essa expressão, e simplesmente trocar esse vetor θ bem aqui, ó. Então, colocando esse valor aí. Então,
eu vou ter que nesse caso, no lugar do θ aqui, ó, eu vou trazer esse aqui mais para cá. Eu vou espremer aqui mais um pouquinho. E eu vou tirar isso daqui e no lugar eu vou colocar aquele valor dele lá. Então aqui fica mais. Isso daqui eu vou simplesmente substituir lá. A gente viu que o versor θ, ele é isso aqui, né? Vou espremer mais um pouco. Percebe que tem um seno aqui, que quando ele multiplicar, ele vai eliminar os senos que estão embaixo aí, né? Então, esse seno aqui cancela esse seno aqui de baixo e esse seno aqui de baixo. Então, eu posso agora afastar aqui um pouco. Então, aqui vai ficar cosseno de θ R menos Z, né? Aqui fica vezes cosseno de θ R menos Z. E aí, quando eu fizer esse produto, então vou copiar aqui de novo. Vai ficar aqui cosseno de θ. Então vai multiplicar, os dois vão multiplicar por isso aqui, né? Então vai multiplicar isso aqui. E aqui multiplica também, né? Ok? E aí, se a gente for observar, esses dois aqui são exatamente a mesma coisa, né? A única coisa que muda é que um é 4 e o outro é 2, né? Então, somando, vai dar 6, né? Então, esses dois termos são exatamente a mesma coisa, né? Só que um é 2 e o outro é 4. Somos 2 e aqui fica 6. E aí a gente traz isso para cá. Ok? Então, a gente chega nessa outra maneira de escrever. Só que, além disso, a gente tem que... a gente sabe que o P ele é igual ao quê? 2QRZ, a gente já viu anteriormente, né? Que é exatamente isso daqui, ó. Além disso, a gente sabe que P escalar R chapéu é 2, aliás, desculpa, aqui P, né? Vai ser 2QR Z, que é o P, né? Escalar R chapéu. Isso aqui, como a gente já viu, né? Vai ser o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, o ângulo entre eles é θ. Né? Como a gente já viu. Então vai dar 2QR cosseno de θ. Né? Esse ângulo bem aqui, ó. Ok? Tá aqui o versor R e o versor Z. Então, o que a gente tem? Que essa expressão aqui ela vai ser
Aqui eu não tenho nada disso. Eu tenho P sobre R ao cubo. E nesse outro eu tenho que aqui vai ser, tem tudo exatamente igual, né? Isso aqui, ó, exatamente o que está aqui, só que aqui é 6, então só botar um 3, né? Então posso escrever tudo isso aqui como sendo 3 vezes P escalar R. Né? Se eu quiser colocar, eu posso colocar o R aqui também depois, né? Isso aqui vai dar um número. E aí eu coloco vezes o versor R. Então essa aqui é uma outra forma também, que aparece bastante nos livros aí, para o campo elétrico produzido por um dipolo. Ok, agora o dipolo, como a gente já viu também em física 3, né? Ele não só produz um campo elétrico, ele sofre a ação de um campo elétrico, né? Então a gente quer saber agora, ele sofre quando ele está na presença de um potencial externo, né? Então a gente quer saber qual é a força sobre um dipolo, né, devido a um campo externo. Então, vamos fazer isso daí. Então, vamos falar sobre a força sobre um dipolo devida a um campo externo. Então, eu tenho é um campo externo. Tá? É um campo que alguém produziu. A gente não sabe que alguma fonte produziu, a gente não interessa pra gente quem produziu. A gente sabe que esse campo está lá e quando eu colocar o dipolo nessa posição, o que vai acontecer? Isso que a gente quer saber. Então, eu tenho aqui meu eixo Z, está aqui o meu dipolo. Opa, desculpa, o dipolo não está aqui. Agora, eu tenho uma fonte, né? A gente não interessa qual é a fonte. Agora, na verdade, tem um campo externo, né? A gente não sabe quem está produzindo esse campo. Pode ser uma carga na origem, a gente não sabe, né? A gente quer saber o seguinte, o dipolo está aqui, ó. Está aqui o L, ó. Esse é o dipolo. Então, aqui é a carga Q, a carga menos Q, e essa aqui é a posição R do menos Q. E a gente quer saber qual é a força sobre esse dipolo. Bom, a força sobre a carga menos Q, ela vai ser menos Q vezes o campo externo aí, né? A força em Q vai ser a carga Q vezes o campo externo em Q, que na verdade é um campo R mais L. Não necessariamente o campo é uniforme, né? O campo ele pode estar variando, né? Com o espaço. Então na posição R mais L já vai ser diferente. E aí a gente tem que o F, a força total sobre o dipolo, ela vai ser a força sobre a carga menos Q, mais a força sobre a carga Q. Então eu vou ter menos Q de R, mais Q de R mais L. Ok? Agora, eu posso fazer uma aproximação por essa força, né? Posso dizer que ela é menos Q, é R. E aqui eu posso usar uma aproximação usando série de Taylor, né? Então, fazendo uma aproximação por série de Taylor,
eu tenho que, fazendo uma expansão de série de Taylor, eu posso sempre dizer que um vetor de R mais L, ele é aproximadamente quem? O E de R mais L escalar nabla de E de R. Então, né, obviamente que vai ter os erros com as derivadas, vai ter os termos com derivadas de segunda ordem, assim por diante, né? Então essa é uma aproximação que coloca só os termos de primeira ordem, né? E aí isso vai dar o quê? Usando essa aproximação por série de Taylor, eu tenho aqui mais L escalar delta E, né? E aí, obviamente, que eu posso cortar esses dois termos aqui, que são iguais. Então, a força vai ser aproximadamente L escalar nabla a força total, né? E aí eu posso também encontrar quem é a força em Q aqui, né? Então essa é a força total. Só que daqui eu posso tirar que a força em Q é só passar isso aqui para o outro lado. Então a força em Q, ela é aproximadamente quem? A força em Q, desculpa. Ela é aproximadamente a força total menos a força em menos Q. Então ela vai ser aproximadamente isso aqui, né? Esse termo de primeira ordem, né? Menos a força em Q. Só que a força em menos Q, ela é isso aqui, né? Então trocando o sinal, fica menos com menos mais, que é R. Então essa aí é aproximadamente a força em Q. E agora a gente pode finalmente calcular o torque, né? Então o torque ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a R vetorial F, e aqui eu tenho menos Q mais R mais L vetorial F Q. Então, no final das contas, o torque vai ser quem? Ele vai ser menos que E vetorial E, que isso aqui é simplesmente menos que E, né? O E na posição R. E aqui vai ficar R mais L vetorial o FQ, que é tudo isso aqui, né? Então isso aqui vai ser igual a menos
Q R vetorial E mais R vetorial L nabla E mais primeiro com primeiro, aí segundo com primeiro. Quando eu faço L vetorial L nabla delta E, eu vou ter aí L vetorial L, um vetor vetorial L com ele mesmo é igual a zero, né? Então vou ter o primeiro com o primeiro, o segundo com o primeiro. Agora eu vou fazer o primeiro, esse e esse, só que falta, né? Então agora o primeiro tá aqui na outra linha. Então vai ficar o primeiro agora, vai ficar vezes o segundo, mais o segundo vetorial, o segundo. Então vai ficar Q L vetorial E. Só que esses dois termos aqui são simétricos, eles cortam. Então eu tenho que o tal ele vai ser igual a Q L vetorial E mais L mais R vetorial L escalar nabla E. Ok? Então a gente tem... Opa, faltou a carga aqui, né? Faltou a carga. Aqui tem a carga. E aqui tem que ter a carga também. Ok. Só que quando eu multiplico a carga pelo L, eu tenho P. Então quando eu multiplico aqui essa carga pelo L, isso aqui vira o P. E aí a gente chega nessa expressão final para o torque. Né? Agora esse campo ele pode ser um campo uniforme, né? Então se o campo ele for uniforme, o campo não depende do posição espacial, né? Para uniforme, obviamente que quando eu fizer esse gradiente vai dar zero, não tem um gradiente, né? Então o torque vai ser QL vetorial E. E é isso. Bom, eu estou fazendo esse vídeo extra aqui para fazer uma correção, né? Que eu vi depois, que é o seguinte, ó, aqui tinha o Q, né? Multiplicando, só que na hora que eu fui fazer aqui Q vezes isso daqui, eu multipliquei o Q, né, aqui por esse, mas eu esqueci de multiplicar o Q nesse, ó. Então aqui teria que ter, na verdade, aqui mais que, né? Faltou o que, ó. E aí fui esquecendo direto, né? Então, aqui, ó, ficaria o que também, né? Faltou aqui o que. Só que nessa dedução que a gente está fazendo, esse Q é o tamanho do dipolo, né? Então tá aqui o dipolo. Então quer dizer que o dipolo vai da carga negativa para a carga positiva. Então obviamente que o P é QL, né? Então aqui o P ele é obviamente QL, né? Então aqui eu posso reescrever isso daqui
como sendo então isso implica, inclusive eu esqueci, essa fórmula era a mais importante de todas, né? Mas foi o meu que está no livro, está destacado. Então Q vezes L é P escalar nabla campo elétrico. Então essa é a fórmula mais geral da força sobre o dipolo, tá? Então é o momento dipolar do dipolo escalar nabla aplicado ao campo elétrico sobre o dipolo. Então deixa eu corrigir aqui, ok? Então aqui também no livro eu fui fazendo, né? Mas no livro não está isso aqui, né? Se você for ver lá, aqui na verdade eu que fui, como eu esqueci, eu fui levando aqui era P, né? Então tudo aqui tá errado, tem que ir ajeitando, né? Aqui era P, tá? Porque eu coloquei errado. Então eu gravei esse vídeo aqui para ajeitar agora. Aqui era P, né? Ok, e aqui é P. Aqui o que eu não sei porque eu acabei colocando aqui de novo, né? Não sei como é que eu acabei colocando o que aqui, mas aqui gera P, né? Ok, então é isso, né? Deixa eu ver aqui, tem o Q e o R vetorial L. Então, só que onde tem esse ponto nabla, né, é P. Então não precisa desse Q aqui. Ok, e é assim que está no livro, na verdade, né? Então, e inclusive aqui também, né? Q vezes L é P. Então a expressão que vai estar lá, vou deixar aqui Q vezes L. Essa expressão final então não tem aqui, é P, porque Q vezes L é P. Então fica P vetorial E mais R vetorial P escalar nabla E, né? Ok? Então, essa correção esse videozinho eu vou acrescentar aqui, vai estar no final, né, do vídeo a erratazinha.